seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten. Então hoje nós vamos falar sobre farinhas de liga. Então tudo sobre as farinhas de liga sem glúten. Para que serve, quais são, como usar, como substituir, tudo você vai aprender hoje. Por que eu escolhi esse grupo? Porque ele é um grupo essencial no nosso mix de farinhas, tá? A gente precisa que tenha no nosso mix farinha de liga. Por que, gente? Por que eu preciso de farinha de liga? Porque eu preciso dar elasticidade, viscosidade, eu preciso dar liga para essa massa, para que eu não tenha, depois de assado, um pão que esfarele, um bolo que esfarele, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse grupo no nosso mix de farinhas. Ele é um grupo obrigatório ali, né, no mix básico. Então é por isso que eu escolhi falar sobre ele hoje. As funções são bem específicas, nós não temos uma grande quantidade de farinhas dentro desse grupo, mas elas são essenciais para que o resultado fique perfeito, tá bom? Se você fizer 100, vai dar um resultado? Vai dar um resultado. Vai ficar bom? Pode ser que sim, mas perfeito não fica. Então, para que você tenha esse resultado perfeito, um bolo macio, fofinho, úmido, que cresce bem, que fica aerado, que se mantém assim por mais tempo, ou seja, amanhã o seu pão não vai estar parecendo uma pedra se você fizer corretamente. Então, para que ele fique perfeito, você precisa usar esse grupo de farinhas no seu mix básico, tudo bem? Quais são os benefícios desse grupo, gente? Os benefícios é que ele ajuda a manter, né, as farinhas que estão dentro desse grupo, ajudam a manter os demais ingredientes das receitas unidos. O que é isso? Eu vou dar elasticidade para a massa, eu vou dar liga, eu vou unir os demais ingredientes, para que depois que meu pão, meu bolo estiver assado, ele não esfarele. Isso é muito importante, tá bom? Além disso, nessa função de não esfarelar, de dar elasticidade, né, de dar viscosidade, que vocês já vão conhecer quais são as farinhas que atuam com essas funções, as farinhas de liga também contribuem para a maciez, para a leveza, algumas para a umidade também, para a maior durabilidade dos nossos pães e dos nossos bolos sem glúten. Então, são sim farinhas essenciais nas nossas receitas, e nós temos assim uma diversidade, né, pequena, só que cada uma vai contribuir muito com vários tipos de características. Então é muito importante que a gente as utilize. Além disso, né, a gente tem algumas farinhas dentro desse grupo que melhoram o teor nutricional, o valor nutricional das receitas, agregando gorduras boas, proteínas, fibras, né? Vocês já vão conhecer quais são essas farinhas que podem ser usadas para melhorar o valor nutricional das receitas. Eu acho que meu celular tá aparecendo aqui, gente. Peraí, deixa eu baixar. Deixa eu ver. Foi. Tava aparecendo no YouTube meu celular, gente. Peraí. Pronto. Bom, quais são essas farinhas então, né? Vamos começar falando de quais são essas farinhas e depois as funções específicas de cada uma, as características específicas de cada uma. Bom, nós temos, por exemplo, o polvilho doce e o polvilho azedo, tá? São duas farinhas que pertencem a esse grupo, só que ambas atuam com funções e de maneiras diferentes nas nossas massas. Já vamos tratar de substituição, mas a gente não pode substituir o polvilho doce sempre pelo polvilho azedo e vice-versa, tá? Isso vai depender muito da receita. Por quê? Porque o polvilho doce, ele não deixa sabor residual, né? Ele é uma farinha neutra. Ele é branquinho, então nem coloração ele vai atribuir para a massa. E ele vai atuar principalmente dando liga, claro, como função principal, mas também dando maciez. Então, os nossos pães e os nossos bolos sem glúten, quando a gente usa o polvilho doce, a gente tem mais maciez do que quando a gente usa o polvilho azedo. Por quê? Porque o polvilho azedo tem a função de dar liga, claro, né? Só que ele também tem a função de dar expansão para a massa e de deixar uma característica mais crocante. Então, por exemplo, quando a gente faz aquele biscoito de polvilho, sabe? Eu ainda tô incomodada com esse telefone aparecendo ali. Vou mexendo aqui. O biscoito de polvilho, quando a gente usa só o polvilho doce, ele fica bem mais macio, né? E ele não fica duro tão em seguida, ele fica mais
macio mesmo, molenga, depois que no dia seguinte, por exemplo. Se a gente usa polvilho azedo no nosso biscoito de polvilho, ele vai ficar duro no dia seguinte, tá bom? Duro, mais seco, porque é a característica do polvilho azedo. O polvilho azedo, além de deixar sabor residual azedo, né, ele também vai ressecar a massa, porque ele é mais ácido. Então, é muito importante que vocês entendam a diferença. Não vai ser em toda a receita, né, que você vai poder trocar o polvilho doce pelo azedo e nem vice-versa, né, o azedo pelo doce. Dá para substituir? Dá, e a gente vai fazer algumas observações já sobre isso, tá? Mas essas são as características do doce e do azedo. O polvilho doce é o que eu mais uso, justamente por ele ter um sabor neutro, por ele agregar também maciez, um pouco de leveza na massa, né? O contrário do polvilho azedo, que eu recomendo que, se você for usar, use em uma receita salgada, né? Porque o sabor forte, o sabor azedo dele combina mais com pães salgados, por exemplo. Então, no pão francês, que a gente tem no canal aqui, eu usei uma parte de polvilho azedo, bem pouquinha a quantidade. Faz muita diferença se eu trocar pelo doce? Nessa receita, não faz muita diferença. Mas altera, por quê? Porque o polvilho azedo, ele ajuda na expansão e na formação da casquinha crocante do pão francês. Então, se a gente troca, a gente ainda tem essas características, mas não de maneira tão evidente, né, quanto se a gente estivesse utilizando o polvilho azedo. Então, é um exemplo de uso. Eu combinei o polvilho doce com o polvilho azedo. Por quê? Porque eu quero liga, eu quero maciez, mas eu também quero mais expansão e casquinha crocante. Por isso, eu usei uma parte do azedo. Então, quando você conhece as farinhas sem glúten, você consegue fazer essas combinações de maneira perfeita. Porque aí, ó, veja só, eu preciso da maciez no pão francês, né? Eu preciso que ele seja mais macio, mas eu preciso também de uma casquinha mais crocante, eu preciso de um salto de forno. Então, aí eu agrego duas farinhas que têm características, a principal, né? A função principal é a mesma, mas tem características peculiares e as duas vão me contribuir de maneira diferente dentro dessa receita. Então, o poder que tem o conhecimento das farinhas para você conseguir combinar perfeitamente, para você saber utilizá-las corretamente, é incrível, gente. Não fazer uma receita só, aprender a fazer uma receita só não resolve a nossa vida. Tem uma aluna que ela falava assim, eu até sabia fazer receita, mas eu sabia fazer uma receita de pão. Como que eu ia passar o resto da minha vida fazendo uma receita de pão? Né? A gente enjoa das coisas, a gente gosta de inovar. Eu gosto muito de colocar sabor diferente, né? De receitas diferentes. Então, é importante a gente ter esse conhecimento prévio sobre as farinhas, principalmente, né? Porque elas são os maiores, o ingrediente que vai em maior proporção, porque a gente tem uma diversidade muito grande, então a gente precisa saber combinar corretamente, saber substituir corretamente. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba errando a receita. E aí, com a falta do conhecimento, que você pode julgar desnecessário neste momento, você aumenta as suas chances de erros, de desperdício, de perda de tempo, de ingrediente, de frustração, porque a gente fica triste quando a gente faz uma receita e ela não fica boa, né? Quem nunca tava fazendo um bolo ali super na expectativa, o bolo tava lindo dentro do forno, quando tirou do forno ou logo depois que tava, né, quase pronto ali, ele baixou. Qual é o sentimento? É de insatisfação. Nossa, tava tão lindo, por que baixou? Se você conhecer os ingredientes, você vai entender olhando para a massa, né? Observando as características dessa massa, observando as variáveis do seu forno, do seu ambiente, das farinhas que você utilizou, você vai conseguir identificar esse erro. E o melhor, né? Não é só identificar que é importante, o importante é saber corrigir para que você não erre da próxima vez, né? Porque você faz uma vez, erra. Aí você não sabe o que fazer de melhor ali pra melhorar essa receita, pra corrigir essa receita. Você faz de novo, erra de novo. E aí você acaba desistindo de fazer aquela receita. Quem nunca, né? Ah, fiz uma receita, ela ficou ruim. Fiz outra vez, ela ficou ruim. Não faço mais. Aí eu parti pra outra receita. A gente desiste, né? E às vezes é uma receita que a gente gosta muito ou que a gente tem muita vontade de fazer certo, né? E a gente acaba desistindo por conta dos erros, né, sucessivos ali. Então, conhecer as farinhas é primordial para você
aprender a fazer todas as receitas. Eu digo sempre isso. Quando você faz uma receita, quando você aprende somente a replicar uma receita, você sabe uma receita. Quando você tem o conhecimento sobre os ingredientes, sobre os procedimentos básicos para a preparação das receitas, você aplica aquilo em todas as receitas. Então você tem uma biblioteca, né? Um mundo ali de receitas que você pode fazer só com o conhecimento que você tem sobre os ingredientes, sobre as técnicas de preparo, que não é um conhecimento absurdo, tá? É o básico. Então, é um pouquinho de dedicação que você precisa ter para aprender isso. E isso vai ser o diferencial. Isso é o diferencial, é o que foi o diferencial para mim, para eu melhorar as minhas receitas, para os meus alunos, para as pessoas que me seguem. O conhecimento é essencial para que você consiga executar a sua receita perfeitamente. Senão, você vai ter uma receita mais ou menos sempre, nunca uma perfeita. Tá bom, gente? Próxima farinha. Vamos falar sobre a fécula de araruta. Então, falamos sobre o polvilho doce, polvilho azedo. São duas farinhas que pertencem ao grupo de liga. Temos também a fécula de araruta. A fécula de araruta, ela não é muito conhecida, né? Não é muito encontrada, a gente não encontra com muita facilidade. Por quê? Porque ela tem uma difícil extração, vamos dizer assim. Ela é uma planta alimentícia não convencional, ou seja, ela é produzida por pequenas comunidades, né? Não é uma produção em larga escala. Então, não tá ali disponível no supermercado pra gente comprar. A gente precisa, né, procurar ali nas lojas de produtos naturais, pela internet, para poder achar essa farinha, porque ela é mais escassa, né? Mas ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela faz as mesmas funções do polvilho doce. Então, ela agrega liga, elasticidade, viscosidade, né? A diferença entre polvilho doce, que faz as mesmas funções da fécula de araruta, é que o polvilho doce é pobre em nutrientes. A fécula de araruta é rica em fibras. Então, a gente tem um valor nutricional maior quando a gente usa a fécula de araruta, né, em vez do polvilho doce nas nossas receitas. E a fécula de araruta também. Ela não deixa sabor residual, é branquinha, bem fininha, traz muita leveza para a massa, muita maciez, além da liga. Então, ela é uma farinha maravilhosa que, se você tiver a oportunidade, né, de encontrar, compre. Ela é mais cara que o polvilho doce, tá? Compre só para você testar, para você ver que não tem tanta diferença nas funções, nos resultados finais, tá? Só que ela é maravilhosa porque ela é rica em fibras também. Então, é uma farinha branca refinada, mas que vai trazer valor nutricional para nossa receita. Isso é incrível. Então, se você tiver a possibilidade de usar a fécula de araruta, compre e utilize aí para você ver o resultado. Nós temos também mais duas farinhas dentro desse nosso grupo de farinhas de liga, que são duas farinhas que são usadas em substituição aos ovos, né? Justamente porque elas fornecem bastante liga. E, além da liga, elas fornecem também fibras, gorduras boas, como ômegas 3 e 6, né? Ela fornece vitaminas, minerais. Então, elas são, né, umas farinhas incríveis que a gente pode utilizar. Mas, ambas deixam sabor residual. Então, se você usar uma grande quantidade de farinha de chia ou de linhaça, você vai deixar o seu bolo, o seu pão com um sabor mais acentuado. E aqui é muito importante, porque algumas pessoas me falam assim, nossa, mas a minha farinha ficou ruim, ficou com sabor ranço, né? Não tá legal. O que aconteceu? Essas farinhas que são ricas em gorduras, elas oxidam com muita facilidade. Então, o que é legal? Você comprar a semente, tanto da linhaça quanto da chia. E aí, você vai pegar a semente, vai triturar quando for fazer a sua receita. Por que eu não posso deixar guardada muito tempo? Porque ela oxida, tá bom? Então, você vai fazer essa farinha, vai utilizar. O ideal é só fazer a quantidade que você vai usar para não sobrar, né? Se sobrar, você vai guardar em um potinho bem fechado ao abrigo da luz e na geladeira, para manter, né, essa farinha ali por até uns 3 dias, para que ela não oxide. Senão ela já vai perdendo o sabor, na verdade vai ganhando um sabor ruim e vai perdendo também os compostos bioativos, né, os nutrientes ali que estão disponíveis pra gente quando a gente tritura a semente de linhaça ou de chia. Então é muito legal, mas tem que cuidar se você for fazer a farinha em casa. O ideal é isso, que você faça em casa. Por quê? Porque as compradas, a maioria, não vem
balanceadas não, como é que é a palavra, gente? Estabilizadas. Então, mesmo a farinha que você compra, a maioria não vem estabilizada. E aí elas podem oxidar também, tá? Elas vão ficar com um sabor mais forte, mais ranço, e não é legal de você usar nas suas receitas. Então, preferência, compre a semente e triture para fazer a farinha na hora que for usar na receita, tá bom? Então, esses são os benefícios da farinha de chia e da farinha de linhaça. Como que eu posso usar essas farinhas, né? A gente pode usar para substituir os ovos, então você já percebeu que ela tem muita viscosidade, que ela tem muita liga, só que a gente tem que ter alguns cuidados para usar essas farinhas, tá bom? Falando rapidamente de todas as funções que as farinhas de liga contribuem para a massa, nós temos liga, que é a principal, mas nós também temos elasticidade, ou seja, a minha massa estica mais, tá? Sem ruptura. Então, eu tenho liga, elasticidade, viscosidade. O que é viscosidade? Viscosidade é quando eu tenho um cremezinho, sabe? Uma pastinha viscosa, elástica. Quando você faz o gel de chia, o gel de linhaça, eu consigo ter essa viscosidade, eu consigo visualizar essa viscosidade. Quando você aquece o polvilho, né, com água ali, a fécula de araruta, o polvilho azedo ou doce, você também consegue observar essa viscosidade. E essa viscosidade vai ajudar também na elasticidade da massa, né, pra gente ter uma massa mais maleável. Então é muito importante que a gente as utilize. Como que é essa formação de gel, especificamente nas farinhas de linhaça e na de chia? Por que acontece essa formação? Porque a farinha de linhaça e a farinha de chia, elas possuem um componente chamado mucilagem. Essa mucilagem, quando a gente mistura essas farinhas com água, né, ela é capaz de formar essa solução viscosa. Então, essa mucilagem, que é um componente da farinha de chia e da linhaça e também do psyllium, tá? Eles têm esse mesmo componente em comum, eles são capazes de formar géis. Então, por isso a gente consegue substituir os ovos quando na função, né, de dar liga para a massa, de dar umidade, a gente consegue substituir os ovos por gel de chia ou gel de linhaça. E na nossa massa, né, usando como farinha, elas também vão trazer essa viscosidade. Então, a gente tem uma massa, né, que estica mais, uma massa que não esfarela, tá? É muito importante que a gente utilize, mas elas deixam sabor residual, principalmente, né, o polvilho azedo, a farinha de chia, a farinha de linhaça. Então, para usar, nós precisamos combinar. Quando a gente vai usar farinhas que deixam sabor residual, nós precisamos combinar com outras farinhas que sejam mais neutras. Isso não vale só para as farinhas de liga, isso vale também para as farinhas de estrutura, porque lá a gente tem uma variedade muito grande de farinhas e a maioria delas deixa sabor residual. Por isso é importante conhecer as farinhas mais uma vez, para você saber, olha, a farinha de chia deixa sabor residual. Se eu usar em grande proporção na minha massa vai ficar com gosto de chia, tá? Então é muito importante esse conhecimento. Como que você faz para reduzir esse sabor residual que essas farinhas possam deixar na massa? Você vai combinar. E aí a gente tem a combinação entre grupos, né? Ou seja, você pode pegar no grupo de liga a farinha de chia mais alguma outra farinha e combinar com outros grupos, estrutura e maciez, também o subgrupo de farinhas proteicas. Então, a gente tem vários grupos que a gente pode combinar. E aí sim, se a gente usa uma farinha que deixa sabor residual, combinando com outras farinhas mais neutras, a gente baixa esse sabor, esse potencial do sabor forte, sabe? E aí a gente tem um bolo, um pão, que tem as características de liga, de maciez, de umidade, de união dos demais ingredientes, sem ficar com o sabor forte de linhaça ou sabor forte de farinha de chia, por exemplo, tá? Então, combinar entre grupos é importantíssimo. Combinar dentro do grupo também é legal, você pode fazer, mas uma observação. Mesmo eu combinando dentro do grupo, eu ainda preciso dos outros grupos para que o mix fique equilibrado, tá bom? Então, eu vou precisar de estrutura, vou precisar de liga, vou precisar de maciez e leveza e, eventualmente, de uma farinha proteica. Mas, dentro do grupo de liga, eu também posso fazer uma combinação, já que a quantidade de farinhas me permite isso, né? No farinha de maciez e leveza, por exemplo, a gente tem 2 tipos de farinhas. Dá pra combinar? Dá, eu combino as duas, mas eu só tenho essas 2 opções. Agora aqui a gente já tem 5 opções, então nós temos um potencial maior de combinação.
Podemos combinar, e eu recomendo que faça sempre uma farinha neutra com uma farinha que deixe sabor residual, para que, mais uma vez, eu reduza esse potencial de sabor mais forte da farinha que deixa o gosto mais acentuado, tá? Então, você pode combinar polvilho doce com farinha de chia ou de linhaça, fécula de araruta com farinha de chia ou de linhaça, tá bom? E falando em proporções, bom, isso depende muito do seu paladar, certo? Tem gente que sente o gosto mais forte, tem gente que sente o gosto mais fraco, tem gente que gosta do sabor mais acentuado, tem gente que não. Então depende muito do seu paladar. Minha recomendação é que você comece combinando uma porcentagem menor da farinha que deixa sabor residual com uma porcentagem maior da farinha neutra. E isso para você ir subindo aos poucos, tá? Para você testar o seu paladar. Então, por exemplo, se você vai usar, é um exemplo, tá? 100 gramas de polvilho doce, eu recomendo que use 20 gramas de farinha de chia ou de linhaça. É uma quantidade pequena que vai contribuir para a umidade, maciez e liga, sem deixar um sabor forte. Então, se você quer fazer essa combinação, comece com uma combinação mais fraca, para você não deixar um gosto forte logo de cara no seu pão, no seu bolo, e não gostar do resultado, tá bom? Então, vai de pouquinho em pouquinho. 20% ali da farinha que deixa sabor residual, chia ou linhaça, e 80% da farinha neutra, tá bom? E quanto ao polvilho azedo, bom, tem algumas receitas que a gente não consegue substituir o polvilho azedo, tá? Ele é, por exemplo, parecido demais com a farinha de coco, não em funções nem qualidades, tá? No sentido de que é bem difícil substituir, tá bom? Então, o polvilho azedo, ele deixa o sabor residual e tem essas funções, né? De dar expansão para a massa, de dar essa característica crocante na casquinha. Para a gente substituir pelo polvilho doce, a gente vai ter alteração na receita e é uma alteração mais significativa, a depender da quantidade de polvilho azedo. Porque a gente troca o ressecamento da massa que o polvilho azedo traz pela maciez que o polvilho doce agrega. Então, a gente tem alteração, mas é possível fazer em algumas receitas, sim, essa substituição. Um exemplo é a receita do pão francês, né? Que vai uma pequena quantidade de polvilho azedo, então eu consigo substituir por polvilho doce. Vou ter alteração, sim, mas não é uma alteração tão significativa. Eu ainda vou conseguir um pão que tem um salto de forno muito bom, um pão que fica, assim, com a casquinha crocante, com o miolo macio, tá? Então, a gente consegue fazer essa substituição. Numa receita que vai só polvilho azedo, nesse biscoito, né, o biscoito de polvilho, por exemplo, se eu fizer a substituição total, eu tenho alteração muito significativa na receita. Como eu disse, se eu colocar só o polvilho azedo, eu tenho um biscoito que fica duro mais rápido, e se eu colocar só o polvilho doce, eu tenho um biscoito que fica mole depois, né? Ele não fica duro, a gente consegue consumir ele com mais facilidade. Porque o do polvilho azedo fica bem duro, bem crocante, né? E aí, né, muitas pessoas têm dificuldade de consumir no outro dia, porque ele fica bem duro. Então, tem essas observações que nós precisamos ter durante as substituições das nossas farinhas de liga, tá? E aí, farinha de chia e de linhaça, você pode substituir uma pela outra na mesma quantidade, certo? Só nas combinações de uma farinha neutra com uma farinha que deixa sabor residual, eu recomendo que você comece aos poucos em uma quantidade menor, para que você não tenha um resultado final muito puxado para farinha de chia ou para farinha de linhaça, você não agrade, nem você, nem sua família, tá? Então, vá aos poucos, mas essa substituição, essa combinação, ela é muito legal, muito interessante para a gente agregar valor nutricional, agregar mais liga, mais umidade, né? Então, faça isso para você ter ali na sua casa uma receita saudável, saborosa, né? Que toda a família aprove. E lembre-se sempre, conhecimento é primordial para você parar de errar suas receitas, para você parar de jogar dinheiro no lixo. Quando eu não tinha conhecimento, o meu dinheiro ia pro lixo, porque eu jogava a receita inteira na lixeira. Porque eu não sabia corrigir, eu não sabia fazer. Então, esses princípios que a gente sempre fala, né, sobre conhecer os ingredientes, conhecer como substituir o glúten adequadamente, são muito importantes para vocês acertarem as receitas e fazerem os seus pães e os seus bolos perfeitos sem glúten na casa de vocês. Para vocês, para sua família, né, para os amigos, para as visitas, para todo mundo, porque todo mundo vai amar o resultado. Certo, gente? Bom,
Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse grupo de farinhas que é muito importante, por favor, coloquem no chat, tá? Que eu vou responder agora. Deixa eu ver aqui que eu vi no Instagram tem. Pergunta. Silvia, boa noite. Fiz um bolo de milho, né, com fubá e farinha de aveia, ficou esfarelando. Bruna, você colocou algum agente de liga nesse seu preparo? Porque assim, o fubá, ele é uma farinha de estrutura seca, não agrega liga, tá? E a farinha de aveia também é uma farinha de estrutura. Agrega liga, sim, mas não em quantidade suficiente. Então, me responde aí se você usou a goma xantana ou psyllium na sua massa. Por gentileza. Fiz o bolo de chocolate, ficou maravilhoso. Não deu tempo de tirar foto. Ai, que legal, Wanda. Que bom, fico feliz que você tenha gostado do resultado. Vou testar agora com adoçante. Isso aí, muito bom. Teve alguém que me mandou falando que tinha feito com adoçante. Ficou uma delícia também. Alguém comentou isso. E aí, gente, mais perguntas? Não usou. Pode ser isso, Bruna. Pode ter sido porque você não usou um agente de liga. Já que você não usou outra farinha, só essas duas? Se foi só essas duas, faltou liga. Então a gente precisa colocar ali um pouquinho de goma xantana. Não sei qual é a quantidade da sua receita para eu te recomendar, mas para bolos eu recomendo que coloque 1%, mais ou menos, né? Para você pode colocar 1% em relação à quantidade total de farinhas, tá? Então se você usou 100 gramas de farinha, você vai colocar 1 grama de goma xantana, tá bom? E se você usou 100 gramas de farinha e quer usar o psyllium, você vai colocar 2,5 gramas de psyllium, tá bom? Oi, Nívia. Lucileia, ensina a fazer o mix para bolo. Lucileia, vamos lá. Eu já ensinei a fazer o mix de farinhas para bolos e um para pães, tá? No canal do YouTube tem o vídeo. Mas, por que eu não gosto de ficar ensinando mixes? Porque nenhum mix funciona para todas as receitas. Nenhum mix funciona para todas as receitas, tá bom? Então, a depender do tipo de receita, do tipo de massa, do objetivo que eu tenho com aquela receita, eu vou usar um mix diferente. Se eu uso o mesmo mix para todas as receitas, eu tenho um padrão, né, no resultado. Eu tenho uma receita que vai ficar igual à outra. E também não vai funcionar para todas as receitas. Se a gente tivesse um único mix que funcionasse para todas as receitas, a gente não estaria fazendo essa live aqui, porque seria como ter a farinha de trigo, né? Porque ela funciona para todas as receitas. Por isso que a gente não tem pessoas explicando, a gente precisa combinar as farinhas com a farinha de trigo. Não precisa, porque a farinha de trigo é completa. Aqui a gente tem diferentes tipos de farinhas, cada uma com uma função diferente, cada uma com características diferentes. Por isso que a gente precisa combiná-las corretamente. Isso depende muito da característica da nossa massa, do resultado que a gente busca para fazer a combinação das farinhas, tá bom? Só observar isso. Tem receita de um mix que eu coloquei só, mas ele não funciona para todas as receitas. Bruno, o amido de milho é uma farinha de maciez e leveza, tá? As de liga são as que eu te falei nessa live. São 5. Polvilho doce e azedo, farinha de chia, farinha de linhaça e fécula de araruta, tá bom? O amido de milho é uma farinha de maciez e leveza. Tenho uma dificuldade imensa para o meu pão fermentar e deixar aquele formato por cima. Meu pão sempre fica reto. Olha só, para ele ficar abauladinho, né? Você precisa fazer esse formato. Então, você pode, né, passar com as costas de uma colher, por exemplo, se for um pão de forma, né? Abaixando a parte de fora, as laterais, e fazendo um abaulamento da massa em cima, tá bom? As farinhas sem glúten, a gente consegue, né, trazer estrutura, maciez, leveza, só que a gente precisa dar o formato no pão para que ele fique redondinho, senão ele vai ficar reto mesmo, viu? Por nada, Nive, imagina. Espero ajudar, estou aqui para tentar fazer isso.
A farinha de araruta pode ser substituída em todas as receitas que são usadas no polvilho doce? Nas minhas podem, tá, Nanda? Nas minhas receitas você pode usar tudo. Dia frio, como fazer o pão crescer? Suzana, dias frios. Você pode ou colocar o líquido da sua receita, seja água, seja leite, morno, tá? Isso é abaixo de 40 graus, senão você mata o seu fermento. Então, você pode colocar ali uns 38 graus. Não precisa ter um termômetro. Coloca o seu dedo dentro. Se você conseguir ficar ali uns 30 segundos sem queimar o seu dedo, é um líquido morno, que não vai matar o seu fermento. Então, você pode usar o líquido morninho para poder aumentar a velocidade da fermentação. E associado a isso, ou, né, outra coisa que você pode fazer é uma estufinha. Por quê? Porque aí você controla a temperatura. E como você faz isso? Você vai pegar a sua massa, né, na tigela, se você estiver fazendo dupla fermentação, ou na forma, se fizer a simples, vai colocar dentro de um armário, dentro de um local menor. Ou forno desligado, ou micro-ondas desligado, tá? Um armário pequeno pode ser também. Por que pequeno? Porque aí a gente consegue controlar a temperatura. Se for grande, a temperatura dissipa e a gente não tem controle nenhum, ou seja, não serve de nada. Então, vamos fazer a estufinha. Você vai colocar, por exemplo, a forma. Então, colocou a forma ali, cobriu com um pano de prato ou com um plástico, né? Para evitar o ressecamento da massa. E aí, do lado dessa forma, você vai colocar uma caneca, um recipiente com água fervente, tá? E vai fechar o armário, por exemplo, se for um armário pequeno. Então, você colocou ali o pão, do lado uma caneca com água fervente, fechou o armário. O que você fez ali? Uma estufa. Então, você controla a temperatura, você deixa aquele local mais quentinho, propício para o desenvolvimento do fermento, tá? Então, assim que você pode fazer em locais frios. Eu posso fazer um pão de forma em uma forma antiaderente com 7 centímetros de altura? Cleusa, com certeza, mas depende da receita. Depende do tamanho da receita, tá? Mas pode fazer assim sim, tá bom? Nessa forma aí. Só tem que ver o tamanho da receita. Mix de farinhas para pão. Qual a quantidade de água? Depende do mix, Aurineide. Depende das farinhas que você usou. Então, tem muitas variáveis. Não tem como eu te falar, olha, no pão de forma você usa 200 gramas. Nunca vou falar isso. Por quê? Porque depende das farinhas que você usou. Depende da combinação, se eram farinhas brancas ou integrais. Depende da marca. Depende do lote da farinha que você está usando. Então, é por isso que vocês precisam conhecer os ingredientes. A partir do momento que vocês conhecem na teoria e aplicam na prática, vocês compreendem e observam ali qual é o ponto de hidratação para minha massa de pão de forma. Qual é o ponto de hidratação para minha massa de pão modelável, pão francês, pão de hambúrguer? Então, é na prática que vocês vão observar esse ponto de hidratação. A mesma farinha, a mesma marca, pode absorver o líquido de maneira diferente. Então, não tem como eu te falar qual é a quantidade para um pão de forma, tá bom? Quanto de farinha eu uso para essa forma? Cleusa, não é quanto de farinha que você usa para sua forma, é quanto de farinha que você usa para sua receita. Então, não tem como eu te falar, usa 200 gramas numa forma de... Não tem como, tá? É a receita. E aí, para você saber se aquela receita que você está fazendo vai caber dentro daquela forma, você vai colocar água dentro da sua forma até enche não, né? Coloca ali os 2/3 da forma de água, pesa. Deram 200 gramas. Então, a quantidade total de ingredientes da sua receita tem que dar 200 gramas. Isso significa que você vai conseguir colocar aquela quantidade de massa dentro daquela forma, sem com que seu pão saia, né, pelas laterais ali, sem que vá por cima. Então, é sempre observando a quantidade de massa dentro de determinada forma, tá bom? Não é a quantidade de farinha dependendo do tamanho da forma, não. Você recomenda a forma de silicone para pão? Ana, não recomendo. Pode usar? Pode, mas eu não gosto. Por quê? Porque a forma de silicone, ela aquece muito rápido. E também aquece rápido e para mim, ela... Sabe por que ela é muito ela é maleável, né? Tem umas bem molengas. E aí, tem uns locais que pega mais o calor, tem uns locais que pega menos. Então, não assa uniformemente. Aquece muito rápido, você vai formar uma crosta no seu pão muito rápido. E ela vai deformar, né? Se você tiver uma forma que é bem maleável, que o silicone tem os mais firmes, né? Mas mesmo assim, se o seu pão, né, for crescer, ele vai dar uma
a forma vai dar uma aberturinha, então o seu pão vai ficar meio deformado. E principalmente eu não gosto porque ela aquece muito rápido, então o resultado também é interferido ali por conta desse calor excessivo que tem na lateral e no fundo da forma. Esse mix de farinhas, já percebi que cada um cria o seu e armazenam para usar com suas receitas. Como vou lembrar e fazer o meu próprio mix? Como vai lembrar do quê? De quais farinhas você pôs no mix? É isso? Deve ser isso, né? Quantidade, tipos, essas coisas. Você pode fazer uma tabelinha, né? E colocar do lado de fora do vidro, do pote. Cola um papelzinho, escreve o que você colocou aí dentro, quais são as farinhas, as quantidades, e daí você coloca uma fita adesiva em cima do seu pote para você saber quais as proporções. Pode fazer assim. E aí, muito cuidado quando for fazer esse mix e guardar. Por quê? Porque tem umas farinhas que a gente precisa armazenar na geladeira, tá? Tipo, linhaça, chia, amêndoas, grão de bico, trigo sarraceno. O ideal é que se armazene na geladeira, mas principalmente amêndoas, linhaça, chia, amendoim, tá? Essas farinhas que são muito ricas em gorduras. Então, se você fizer um mix que leve essas farinhas, você tem que guardar na geladeira e o prazo de validade vai ser menor. Eu recomendo que você faça o seu mix com as farinhas secas, ou seja, aquelas que são pobres em gorduras, né? Farinha de arroz branco, polvilho doce, amido de milho, esses básicos. E aí, quando for fazer a receita, coloque a farinha de amêndoas a mais, né, ali na receita e não junto com o seu mix, para você armazenar, porque você pode perder a qualidade das suas farinhas, né, pode interferir ali no resultado. Tá, responder aqui a pergunta da Ana. Eu tiro e recomendo que vocês desenformem os pães de vocês logo após assim, uns 15 minutos depois que você retirou o pão do forno. Ou seja, ele ainda vai estar quente. Por que isso? Quando a gente tem um pão, um bolo que fica em contato com a forma quente, ele vai formar gotículas de água, né? Tanto nas laterais quanto no fundo desse pão e desse bolo. O que essas gotículas vão interferir? Se você deixa esse pão úmido nas laterais, você perde a crocância, você vai ter uma casquinha mole. E se você mantém esse produto por mais dias, você pode ter uma perda de validade. Por quê? Porque eu tenho mais umidade. Local mais úmido, maior é a chance de você ter proliferação de bactérias ali, né? Porque é um ambiente propício para proliferação de bactérias. Então, tirou do forno, deixa ali em cima da grade do fogão ou em cima de uma grade qualquer por uns 15 minutos, passa a faquinha e desenforma. Colocou o seu pão desenformado em cima da grade, deixa esfriar completamente e aí você consome, fatia ou congela, tá bom? Desse jeito. Comprei a farinha que faltava para fazer o seu pão brioche. Arrasou, Larissa! Quero ver e depois você me conte como é que ficou seu pão brioche, viu? A farinha de amêndoas pode deixar a massa esfarelada? Não, o que deixa a massa esfarelada é quando você não tem liga o suficiente. Não é a presença de determinada farinha, é a ausência de farinhas de liga e de agente de liga também, tá bom, Irecê? Irecê, né? Então, você precisa de um mix equilibrado, mas precisa de liga também. Nem sempre, né, a gente vai conseguir liga suficiente somente com as farinhas que agregam liga. Na maioria das vezes, a gente vai precisar agregar um agente de liga, que é a goma xantana ou o psyllium, tá bom? Então, não é a presença de uma farinha que esfarela, é a ausência, é a falta de um agente de liga ou de farinhas de liga em insuficiência, tá bom? Você não vai acreditar que eu tentei tantas vezes fazer biscoitos e agora eu consegui, menina de Deus. Consegui acertar o biscoito que eu achei que ficou perfeito. Arrasou, Tati! Muito bom! Persistência, isso é demais, gente. Parabéns pra você, Tati. Tô íntima já. Persistência, a gente não pode desistir no primeiro erro. Por quê? Porque as receitas sem glúten, elas precisam de mais cuidados, tá? Não vai ser da primeira vez que você vai acertar, eventualmente, né? Claro, tem gente que acerta de primeira, mas tem gente que não. Eu não acertei de primeira, eu errei várias vezes para poder acertar. Hoje, vocês já têm, né, ali à mão mais informações, então a gente tem um resultado já melhor de primeira. Os meus primeiros resultados, lixo direto. Agora, hoje em dia, a gente consegue fazer um resultado, fica comível, né? Fica bem legal.
Tem uns que ficam bem legais. Então, o importante é não desistir, porque você vai alcançar o resultado, isso eu garanto. É só não desistir, tá? Se a gente desistir diante de qualquer dificuldade, a gente não conquista nada na vida. E fazer receita perfeita também é um trabalho que a gente tem que, né, ir aprimorando. Não é de primeira que a gente faz a receita perfeita, é ir aprimorando, tá bom? Por que que eu falo isso? Porque não é você ter uma receita equilibrada que vai resolver a sua vida. Você vai fazer aquela receita. Então, existem variáveis que só você vai controlar. Eu te dou a receita, mas eu não estou ali fazendo com você. Então, se a sua farinha absorve mais o líquido da massa e sua massa fica seca, o que você faz? E você não sabe o que fazer. Você vai continuar fazendo aquela massa daquele jeito, o seu pão não vai ficar ruim, você vai não vai ficar bom, né? Vai ficar ruim. Você vai achar que a culpa é da receita e na verdade não, a receita está equilibrada. O que nós temos são algumas variáveis que, com o conhecimento, principalmente sobre os ingredientes, você vai conseguir, né, ir abatendo ali essas variáveis e controlando para você ter um resultado perfeito, viu? Boa noite, me inscrevi, primeiro contato com a fabricação da minha comida. Quero aprender para fazer para mim, depois, quem sabe? Quem sabe para vender, né, Cristiane? Gente, isso vira fonte de renda, tá? Eu tenho alunas minhas que vendem muito. Pães, bolos, tortas, né, salgados, tudo isso que elas aprenderam ali comigo, elas vendem e fazem um dinheirinho, viu? Dinheirinho bem bom. Então, é uma opção, porque a gente tá precisando de gente que faça coisas de qualidade, né? Esses dias eu tava até, alguém comentou alguma coisa no YouTube falando que a gente tá tão acostumado, ou o consumidor está tão acostumado a comer coisas sem glúten que são ruins, que ele acaba desistindo de comer o sem glúten. E aí, se, né, não se sente tão mal assim comendo com glúten, vai lá e come. E aí afeta a sua saúde, sua qualidade de vida. Por quê? Fica passando mal, mas come mesmo assim porque não tem opção gostosa sem glúten, segura. Então a gente precisa sim de pessoas que façam com segurança, com amor, né, coisas seguras e saborosas sim. Então, Tati, Cristiane, é um negócio legal de você empreender, viu? Estamos precisando. Precisa da casquinha e salto do azedo, é isso. O azedo contribui para isso, tá, Silvia? Mas eu vou ter salto de forno e vou ter casquinha crocante, mesmo se eu substituir o azedo pelo doce, tá? Porque é uma quantidade muito pequena do polvilho azedo nessa receita do pão francês. Então, a gente consegue fazer essa substituição sem alterações significativas na receita, tá bom? Edna, vai ficar salvo sim, tá? Essa live fica salva. Todas estão salvas até domingo. Depois elas saem do ar. Vou repetir os biscoitos mais uma ou duas ou três vezes para ver se continuam perfeitos. E vou começar a vendê-los. Isso aí! Perfeito, Tati. Faz os testes em casa. Teste de durabilidade ali, né? Para você começar a vender. Arrasou. Gergelim tem que guardar na geladeira também? Olha, eu recomendo que sim, viu, Nanda? Eu recomendo que sim, porque ele também é rico em gordura, né? Eu guardo todas essas sementes, eu guardo na geladeira, mesmo na íntegra, né? Mesmo íntegras, mesmo sem ser farinha, eu guardo na geladeira também. Melhor prevenir, né? Que a gente guarda ali, conserva por mais tempo, então eu prefiro guardar na geladeira. Mas a obrigação mesmo é guardar a farinha, tá? O grão não necessariamente, nem a semente. Mas eu prefiro guardar na geladeira mesmo assim. Aurineide, assim que retiro do forno, desenformo. Está errado? Não está errado, tá, Aurineide? Por que eu falo para deixar uns 15 minutinhos? Porque aí eu tenho uma massa um pouquinho mais firme, né? Logo que eu tiro o pão ou o bolo do forno, a minha massa tá muito delicada, né? Principalmente essas receitas que eu ensino para vocês, elas ficam muito fofinhas. Então, corre o risco de vocês quebrarem, né? De quebrar o pão, de quebrar o bolo. Por isso que eu dou esse tempo de 15 minutos, que é para dar uma estabilizada na massa e ela fica um pouco mais firme e você consegue desenformar sem quebrar. Minhas amigas falaram que eu estou irada da dona dos biscoitos. A dona dos biscoitos, fazendo biscoito todo dia. Queria ser sua vizinha. Amo biscoito. Eu recomendo que seja sobre a grade, Ana. Ana, por quê? Porque quando a gente coloca sobre uma grade, a gente tem a ventilação passando por toda a lateral e o fundo do pão, da forma, né? Quando a gente coloca numa superfície contínua, aqui não tem
circulação de vento, de calor, resfriando esse produto. Então, aqui eu ainda tenho formação de gotículas de água. Então, por isso que o ideal é ser uma grade, né? Alguma superfície que tenha saída de ar, tá bom? Eu gosto muito do sabor da farinha de coco. Você tem algum pão com ele? Larissa, não tenho pão. Tenho só o bolo de banana que eu uso, mas você pode colocar uma porcentagem, né, no pão de batata doce, por exemplo. Por quê? Porque no pão de batata doce a gente coloca o purê de batata doce que traz umidade e maciez. Já que um dos problemas, né, da farinha de coco é ressecar os produtos. Quando a gente coloca junto com um purê, a gente tem uma chance maior desse produto ficar macio e úmido, viu? Não sei o que acontece, mas tudo que eu tentei fazer com ovo de linhaça não deu certo. Será que estou fazendo errado? Olha só, Tati. Eu não gosto muito de fazer só com um tipo de substituto para o ovo, tá? Eu gosto muito de combinar. Eu sempre recomendo isso. Então, você pode usar gel de chia, sim, mas eu recomendo que use um purê. Então, você pode usar um purê de batata doce, purê de inhame, que dá muita liga também, tá? Então, sempre associando um gel de chia com um tipo de purê, tá? 2 ou 3 substitutos para os ovos aí, para você combinar e você ter um resultado melhor, tá bom? Fazer com resíduo do coco, você pode fazer a farinha de coco, seca esse resíduo no forno e bate até triturar, fica bem fininho, dá para fazer a farinha de coco. Dá para usar como coco ralado, dá para congelar ele, né, in natura mesmo, só que a durabilidade dele diminui. Então você congela e tem que usar ali nas próximas 2 semanas no máximo, senão fica com um sabor ruim. Então você pode usar em cremes, recheios, tá? O coco fresco, que é essa parte que vai in natura pro freezer, não que você seca, tá? O coco fresco para usar em recheios, cremes, brigadeiro de coco eu já usei, fica bom. O creme de coco eu também já fiz com o resíduo, fica maravilhoso, mas o resíduo in natura, sem ser o resíduo seco, tá bom? Dá pra fazer biscoito também com o coco seco. Esther, eu vi sua postagem, até repostei no meu story, não sei se você viu. A Esther, gente, fez uma torta Prestígio, que é a que tem aqui no canal do YouTube, pro Dia das Mães. E ficou perfeita de linda, gente. Ela disse que foi um sucesso, olha só. Que incrível, Esther, fico muito feliz. Ficou linda, a Esther faz um monte de preparos legais, assim, bem bonitos, sabe? Visualmente bonitos. Linda, linda a torta, parabéns.